Paz, graça e bem. Amém. Continuamos, queridos, na saga da fé pública, compartilhando a esperança que existe dentro de nós, compartilhando o porquê que nós vivemos, se nós vivemos em um mundo pluralista, onde as ideias, as pessoas dão as suas opiniões, e elas dizem que as suas opiniões são opiniões melhores do que a dos outros. Nós também queremos dar a nossa opinião sobre a nossa fé e dizer o porquê a nossa fé, as respostas que a nossa fé dá, são as melhores respostas da conversa. Nós não estamos sendo, ou então pelo menos a nossa intenção não é ser snob. A nossa intenção não é ser melhor que o nosso próximo. A nossa intenção é justamente ou simplesmente mostrar a esperança ou a razão da esperança que está dentro de nós. Hoje nós estamos na 5ª mensagem da série Fé Pública, onde nós iremos hoje falar sobre a fé pública para conhecer aquilo que é bom e aquilo que é correto. Fé pública com a única forma de as pessoas conhecerem verdadeiramente o que é bom e o que é correto. Então nós iremos ler a passagem de hoje. A passagem de hoje é Romanos capítulo 2, versículos 12 a 29. Abra sua Bíblia em Romanos 2, do verso 12 até o verso 29. Diz assim a palavra do Senhor. O pessoal aí está correndo, né, para achar. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. Todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não os torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os gentios, os não-judeus, que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Isso é uma passagem extremamente de jogo de palavras, né, que parece um pouco complexa. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seu pensamento os acusam e lhes dizem que eles estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas ou com o evangelho que anuncio. Você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha do seu relacionamento especial com Ele. Conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento da verdade. Pois bem, se você ensina a outros, por que você não ensina a si mesmo? Se você diz que os outros não roubem, mas você mesmo rouba? Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera? Condena a idolatria, mas rouba os objetos do templo? Você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Não é de admirar que as Escrituras digam, os gentios, os não-judeus blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas se você que é circuncidado não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. Se os incircuncidados obedecerem à lei de Deus, ou seja, aqueles que não têm a circuncisão, que é aquela famigerada cirurgia de fimose, né, que a gente conhece hoje na nossa cultura, naquela época tinha um outro significado, eu vou explicar hoje. E se os incircuncidados obedecerem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão vocês. Condenarão vocês. Cadê? Condenarão você, judeu, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato.
judeu verdadeiro, ou seja, do povo de Deus verdadeiro, é quem o é no íntimo, dentro de si. E a circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e das pessoas. Pastor, o que de acho foi que você leu? Nós iremos entender o que quer dizer essa passagem hoje. Olha que bênção, né? Amém. Vamos lá. Paulo está falando para judeus hipócritas. Paulo está falando para pessoas que dizem que são, mas que na sua vida prática mostram que na verdade não são. Você conhece alguém assim, que diz que é, mas que na verdade não é? Quantos de vocês conhecem alguém assim? Ah, pastor, na EBF, quando eu era criança, na escola bíblica de férias, né, para quem conhece aí das tradições, eu levantei a minha mão e eu aceitei Jesus. Ah, é, meu filho? Deixa eu olhar a tua vida. Vive como um demônio. Eu posso dizer que essa pessoa é de Deus? Eu posso dizer que essa pessoa pertence a Deus, sim ou não? Se ela não vive de acordo com esses padrões. Então, esse é o pano de fundo geral que Paulo quer mostrar para nós aqui. E vocês já vão ver que pelo fato dos padrões de Deus serem extremamente elevados, todos nós estamos em grandes apuros, porque nenhum de nós consegue cumprir essa lei. Nenhum de nós. Mas antes disso, vamos fazer uma provocação filosófica aqui. Vamos olhar para as respostas que a fé cristã apresenta. E vamos comparar as respostas que a fé cristã apresenta com as respostas que o mundo apresenta. Vamos colocar uma do lado da outra. E vamos ver qual é a melhor resposta. Vocês vão ver. Nós iremos chegar à conclusão que de fato as respostas da nossa fé são respostas melhores. Ou é Cristo, ou é o caos. Hoje nós iremos falar sobre a fé em Jesus como a única forma das pessoas realmente conhecerem o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. E aí eu começo com a seguinte pergunta para você: você acredita em direitos humanos? Você acredita em direitos humanos? Você acredita que seres humanos têm direitos naturais desde quando eles nascem? Você tem como comprovar cientificamente os direitos humanos? Você consegue fazer isso? Algum cientista na história da humanidade já conseguiu comprovar cientificamente, com dados e metadados, que existem direitos inatos, naturais das pessoas? E a resposta para essa pergunta, se você procurar em qualquer lugar, você não vai conseguir achar uma resposta positiva. Em outras palavras, você não consegue provar cientificamente que existem direitos humanos. Jamais dissecaram a mente humana. Não estou falando do cérebro, tá, gente? Estou falando das motivações, das intenções. Nenhum cientista, nenhum cirurgião, nenhum médico legista jamais conseguiu dissecar a mente humana em um laboratório. Mas mesmo assim, hoje em dia, muitas pessoas acreditam em direitos humanos, mesmo que elas não acreditem em Deus, e mesmo que elas não consigam provar cientificamente que existam direitos humanos. Muitas pessoas, em contrapartida, não acreditam que existem direitos humanos. Elas não acreditam, elas simplesmente acham que certas pessoas são menos que outras pessoas e que por isso não têm o direito de viver, mesmo que não tenham feito nada de errado. Você tem, por exemplo, na década de 30, Adolf Hitler dizendo que toda uma etnia e uma raça de pessoas deveria ser exterminada simples pelo fato de serem judeus. Quem é o árbitro? Quem é que vai dizer que Hitler está errado ou certo? Quem é que pode dizer cientificamente que Hitler está errado? Quem pode dizer cientificamente que eu, que acredito em direitos humanos, estou certo? Quem é o árbitro entre nós? Quem é que vai colocar um fim a esse impasse? Essencialmente, a ideia de que todos os seres humanos têm um valor, essa ideia ela não pode ser provada cientificamente. Em outras palavras, é uma crença quase religiosa. Até as pessoas que não acreditam em Deus, elas acreditam em direitos humanos, muitas dizem que acreditam,
mas elas não conseguem provar cientificamente o porquê que existem direitos humanos e o porquê que elas lutam por esses direitos. Em outras palavras, a pessoa que não crê em Deus, para ela dizer que ela acredita em direitos humanos, ela precisa ter uma crença quase que religiosa. A ironia disso é que essa mesma pessoa critica o quê? A religião. Ela critica a religião. Surge então uma pergunta que eu faço para você nessa noite. De onde é que você tirou a ideia do que é certo ou errado? Né? Se eu pergunto para uma pessoa que não crê em Deus, de onde é que você acredita em direitos humanos? Claro que eu acredito, é absurdo, né? Você vai ali na Federal, tá cheio desse tipo de gente, na Universidade Federal. Aí você pergunta para essa pessoa, de onde é que você tira a sua ideia de certo ou errado, se você não crê em Deus? Aí muitas pessoas nessa hora, elas vão hesitar. Elas vão dizer assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aí elas vão começar a tergiversar, né? Elas vão começar a dar umas respostas assim, vão querer meio que se sair, não vão querer enfrentar o problema, vão começar a gaguejar, e aí você pegou ele, né? E o interessante disso é que esse texto que nós lemos, Romanos capítulo 2, do verso 12 ao 29, um texto longo, assim como todos os textos de Romanos, né? Complexo. O texto do capítulo 2 de Romanos nos apresenta como uma das melhores respostas para como nós podemos verdadeiramente conhecer o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Mais uma vez, olhamos para a Escritura Sagrada e na Escritura Sagrada descobrimos o que é bom e o que é ruim, o que é certo ou o que é errado. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos 3 seções. Em primeiro lugar, do verso 12 ao verso 16, nós aprendemos que qualquer caminho fora de Jesus vai dar uma resposta errada sobre o que é bom e sobre o que é correto. Se você olhar para fora de Jesus, para as outras religiões, se você olhar para qualquer outro caminho que não seja Jesus, você vai achar uma resposta errada. Do verso 17 ao verso 24, você então acha uma outra seção do texto que mostra que não só qualquer caminho fora de Jesus vai te dar uma resposta errada, como qualquer caminho dentro de você vai te dar uma resposta errada também sobre o que é bom e sobre o que é correto. Se você diz assim, dentro de mim eu vou achar as respostas. Não é isso que todo coach fala hoje em dia? Olha para dentro de você, encontre dentro de você o leão que existe dentro de você, né? Aí lá vai o camarada olhar para dentro de si e vai achar o quê? Um gatinho todo lascado. Então não olhe para dentro de você. E por último, do verso 25 ao verso 29, somente Jesus é a nossa única esperança. Aleluia. Vamos lá, vamos para a jornada então. Em primeiro lugar, qualquer caminho fora de Jesus vai dar uma resposta errada sobre o que é bom e sobre o que é correto. Se você tentar achar a base da sua moralidade fora de Jesus, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. É por isso que todo ateísta é hipócrita. Todos eles. Eles não têm nenhuma reivindicação moral para dizer que eles acreditam no que é certo e no que é errado. Nenhuma. Vamos lá. Versículo 12. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Que lei é essa, gente? Que lei é essa que Paulo está dizendo? Essa lei é a lei perfeita de Deus. A lei de Deus que Ele revelou ao homem. E quando Ele revelou ao homem essa lei mostra a perfeição do caráter de Deus. Quando a lei de Deus diz que nós não podemos adulterar, quando a lei de Deus diz que nós não podemos dar falso testemunho, Ele está dizendo, olha, isso é inaceitável para um Deus santo. Você não pode adulterar, porque adultério é uma ofensa contra o caráter de Deus, e Deus é santo. Você não pode dar falso testemunho, porque mentir é uma ofensa ao caráter de Deus, porque esse Deus é 3 vezes santo. Então a lei de Deus que ele está falando aqui, é a lei que expressa o caráter de Deus e a perfeição moral de Deus. Todos nós estamos subjugados a essa lei. Sabe por quê? Porque você pode até viver a sua vida fora desses padrões, mas você não vai ser julgado pelos seus próprios padrões. Você vai ser julgado pelos padrões de Deus. E sabe qual é o padrão de Deus?
Jesus. Jesus. Então, às vezes a gente está na igreja, né? E aí o Léo voltou aqui porque ele não aguentou ficar um domingo sem eu dar ele de exemplo, né? Então ele voltou para cá, eu vou dar um exemplo. Então, digamos que eu chegue na igreja e eu digo assim, meu Deus, eu me sinto muito crente perto do Léo. Olha a vida dele. A pessoa vai te acusar, tu é isso. Aí como é que você vai se defender? Como é que geralmente as pessoas se defendem dessas acusações? Tu é mentiroso. Tu é avarento, né? Mão de vaca, não sei o quê. Aí o que ele vai dizer? Mas eu não sou como o Léo. Léo é muito mais mentiroso e muito mais avarento do que eu e mão de vaca, né? Não que o Léo seja, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas o que acontece? Nós temos essa predisposição natural para colocar a culpa no outro e se comparar com o outro. Mas quando nós somos julgados, meus irmãos, Deus não vai usar o Léo para nos medir. Deus vai usar o seu filho, Jesus. Isso já está te fazendo tremer aí? Onde é que essa lei de Deus é revelada? Onde é que a lei de Deus que revela o caráter de Deus, onde é que ela se revela? Na palavra, na Bíblia. Existem pessoas que aceitam essa lei e vivem pela lei, e existem pessoas que não aceitam essa lei. Isso que Paulo quer dizer quando ele fala sobre as pessoas que têm a lei de Deus escrita em seus corações e as pessoas que não têm. Existem pessoas que vivem por essa lei, entendem e aceitam essa lei, e existem pessoas que não aceitam, dizem que não existe Deus e que vai viver a sua vida do jeito que quiser. O que mais Paulo diz sobre essas pessoas? Versículo 14. Até mesmo os gentios, que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não tendo a lei em seus corações. Eles demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois a sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Em outras palavras, Deus vai julgar você de acordo com os padrões dele e não de acordo com os seus padrões. Não importa o que a sua mãe lhe ensinou. Se o que a sua mãe lhe ensinou foi uma coisa errada, que contradiz a lei de Deus, Deus vai julgar você baseado na lei dele, e não naquilo que você aprendeu. Você conhece o crente Gabriela? Eu nasci assim, morrerei assim, pastor. O senhor não consegue mudar a minha personalidade? É muito difícil o senhor mudar a minha personalidade? O senhor não consegue me exortar? Você não pode me exortar. Mamãe me ensinou assim. Dá uma raiva disso. Né? E aí o que eu tenho que falar para essa pessoa? Infelizmente, Deus não vai julgar você baseado na sua tradição, na sua história de vida, naquilo que sua mãe lhe ensinou. Deus vai julgar você baseado na lei dele. E todos os seres humanos sabem que existe algum conhecimento de Deus em seus corações, mesmo aqueles que negam a Deus. Inclusive, meus irmãos, como eu falei na semana passada, essa é uma das grandes formas que Deus usa para trazer os ateus para a fé. Quando um ateu, eu falei na semana passada sobre os estudiosos britânicos, como C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, todos eles eram ateus convictos, eram grandes acadêmicos, eles tinham trilhado uma carreira brilhante dentro da academia, dentro da universidade, todos eles eram ateus convictos. E como é que C.S. Lewis chegou ao conhecimento da fé? Não foi estudando a Bíblia. C.S. Lewis chegou ao conhecimento de Deus fazendo uma análise sobre a maldade do mundo e sobre o fundamento da bondade. De onde vem a bondade? Ele olhava para a maldade do mundo, ele olhava para Hitler, ele foi um contemporâneo da Primeira e Segunda Guerra Mundial, ele olhou os horrores da guerra e ele dizia da seguinte maneira: existe o mal. Nós não podemos negar que existe o mal. Mas nós não podemos negar também que existem atos de bondade e atos de ternura e atos de amor e misericórdia. Como é que a gente pode então conciliar essas duas realidades no mundo? Então, C.S. Lewis não se tornou crente. Todos vocês já leram algum livro de C.S. Lewis, já assistiram Crônicas de Nárnia. Quem assistiu Crônicas de Nárnia aqui? Pois é uma obra do Lewis. Crônicas de Nárnia é um dos livros com a carga simbólica mais pesada que existe. Tudo em Crônicas de Nárnia aponta para Jesus, tudo. Assim como também Senhor dos Anéis, a melhor trilogia que já foi criada em toda a história da humanidade. Quem não gosta de Senhor dos Anéis tem alguma coisa errada. É uma heresia que eu tenho comigo, né? Mas C.S. Lewis, ele falava da seguinte maneira: se não existe um Deus, e o ser humano é simplesmente
uma porção de reações químicas e mistura de carne, com que autoridade eu posso dizer o que é mal e o que é bom? Foi assim que C.S. Lewis chegou à conclusão de que Deus existia. Ele diz assim, olha, só pode existir Deus. Em outras palavras, se Deus não existe, como é que eu posso dizer que Hitler está errado? Se Deus não existe, Léo, o que me impede de dar um tiro na tua cabeça? Se Deus não existe, por que eu não tenho o direito de te matar? E quem vai me dizer, se Deus não existe, que isso é errado? Por que eu não posso pegar tua mulher? Se Deus não existe? Quem vai me dizer que é errado? Tu vai me dizer que é errado? E se eu detesto, tu não me mata, né? E ninguém vai poder dizer que isso é errado também. Se não existe Deus, em outras palavras, C.S. Lewis chegou à conclusão que Deus existe, pois somente Deus pode validar a bondade. Somente Deus pode validar a bondade. Deus é a fonte de toda a bondade. Deus é a fonte de toda a graça. Deus é a fonte de toda a misericórdia. Tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que nós olhamos e que elevam a nossa alma em deleite, tudo aquilo que é belo, as músicas que nós ouvimos, que elevam a nossa alma, as obras de arte que nós olhamos, uma esposa bonita. Toda vez que eu olho para minha esposa, eu vejo que Deus existe. Porque minha esposa é muito bonita e o meu coração se eleva em gratidão. E essas são experiências da vida humana que valem a pena, né? E eu olho para minha esposa, mas nós que temos o entendimento, nós precisamos entender assim, a beleza da minha esposa, da tua esposa, ela aponta para a fonte suprema da beleza que é Deus. Amém? Faz sentido? Aleluia! Então, você olha para o seu filho, amém. Eita, amém, né? Você olha para o seu filho, você olha para sua esposa, você olha para as fontes de beleza, e você tem um monte de mulher gastando um dinheirão para fazer rinoplastia, né? A minha veio de fábrica, louvado seja Deus. Narizinho assim, filado. Coisa maravilhosa. Só Deus faz isso, né? Só Deus faz isso. Então vamos lá, primeiro lugar. Se você olhar para fora de Jesus, você vai encontrar a resposta sim ou não? Você vai encontrar a resposta errada, né? Agora, se você olhar para dentro de você também, você está ferrado. Lascado totalmente. Se você olhar para fora de Jesus, você está lascado. Mas não pense que olhar para dentro de você e seguir o conselho do coach vai te ajudar de alguma forma. Não vai te ajudar. Não vai te ajudar. Quer que eu te prove? Vamos lá. Em segundo lugar, qualquer caminho dentro de você vai te dar uma resposta errada também, sobre o que é bom e sobre o que é correto. Vamos olhar agora para o versículo 17. Já dizia o ditado, né? Mente vazia, oficina do coach. Versículo 17. Você que se diz judeu, se apoia na lei de Deus e se orgulha do seu relacionamento especial com Ele, conhece a verdade de Deus, sabe o que é certo porque foi instruído em sua lei. Você está convencido de que é guia, ou seja, o cara tem certeza de que ele é crente, né? Não, eu sou crente, eu estou convencido de que você é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Você se considera capaz... Perdão, gente, eu estou com refluxo. Você se considera capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Você está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento da verdade. Então Paulo está falando para pessoas que têm certeza que pertencem a Deus. Ele diz assim, tu que se diz judeu... Em outras palavras, Paulo já falou que aquele que olha para fora de Jesus, ou seja, o relativista, não existe caminho de Jesus. Existem vários caminhos, né? Não existe só o caminho de... É o relativista. Paulo já disse que esse cara está fora. Esse cara está fora, está perdido. Mas agora Paulo vai falar também para aqueles que se dizem judeus. Ou seja, naquela época, quem eram os judeus? O povo de Deus. Paulo está dizendo então para aquelas pessoas que se acham povo de Deus. Os moralistas, os religiosos. Aqueles que aceitam a lei dos crentes. Quantos já fizeram evangelismo interior? Vocês sabem que eles falam literalmente com essas palavras. Eu não vou entrar para a lei dos crentes. Aqui no interior do Maranhão eles falam isso. Já fui várias vezes em vários interiores em que eles falavam isso. Então existe uma cultura da lei dos crentes. Então, o cristianismo não é uma questão de ser regenerado. O cristianismo é uma questão de aceitar ou não a lei dos crentes.
O cristianismo, para a nossa cultura brasileira, não é uma questão de ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. É uma questão de você aceitar ou não um conjunto de regras e valores. Isso não é cristianismo. Isso não tem nada a ver com fé. Isso é religião de obras. E uma religião de obras salva, gente? Religião de obras salva? Pois é. Não salva. Você que se diz judeu, você que se diz religioso, você que aceita a lei dos crentes, você que tenta agradar a Deus na força da carne, obras, olhando para si, para dentro de si, essas pessoas também estão perdidas, tanto quanto os relativistas. E eles vão ser julgados igual os relativistas. Quem são os relativistas? Os primeiros, que olham para fora de Jesus. Não existe caminho certo ou errado. Não existe o caminho de Deus. Não existe a lei de Deus. Quem é Deus para me dizer como é que eu tenho que viver? Esse é o relativista. Mas existe também o legalista, moralista, que diz assim, eu sou religioso. Olha como eu oro, né? Olha como eu dou dízimo. Não sei o quê. E o porquê que os moralistas religiosos serão julgados igual aos outros? Por quê? Versículos 21 a 23 respondem. Tu que diz que não rouba. Tu que diz que é para os outros não roubar. Tu está roubando. Por isso. Tu que fica dizendo que é errado cometer adultério, mas tu adultera. Tu que diz que os católicos não podem se dobrar diante de Maria, mas tu idolatra dinheiro, tu idolatra o sexo, tu idolatra o teu cônjuge. Tu diz que não é para cometer idolatria, mas você mesmo é um idólatra. Você que tanto se orgulha de dizer que conhece a lei, desonra a Deus, desobedecendo a mesma lei que você diz conhecer. Você conhece alguém assim? Em outras palavras, gente que tenta alcançar a salvação, tentando fazer o bem, geralmente se torna hipócrita. Geralmente. Você conhece alguém hipócrita que se acha melhor que os outros? Talvez você seja assim, não sei. Critica a idolatria, mas é idólatra. Ama o dinheiro, se dobra diante do dinheiro. Mamão aparece, ele está prestando continência, né? Defende a família tradicional, mas assiste pornô. Você conhece alguém assim? Nos anos 90 isso tinha muito, né? Em TV aberta, a banheira do Gugu. Aí o que acontecia? O cara ia para a missa, rezava o terço dele, confessava com o padre e depois ia se deleitar onde? Na banheira do Gugu. Essa é a família tradicional brasileira, coisa maravilhosa, né? Você conhece alguém da família tradicional brasileira? E aqui eu estou fazendo uma crítica, tanto gente de esquerda como gente de direita, todo mundo está perdido. Todos estão perdidos. Todos estão perdidos. O crente de verdade, ele é acima disso. Não que ele é melhor que os outros, mas ele é suprapartidário, ele está acima dessas discussões. O trabalho do crente é agradar a Deus, buscar a Deus, viver uma vida que o agrade, que o honre. Não ser hipócrita, não ser legalista, moralista e também não ser um relativista. Geralmente, os moralistas estão no campo da direita, né? Geralmente. Olha, eu sou da família tradicional, mas ele gosta de uma pornografia. Ele não abre mão do pornozinho dele, não abre mão. E geralmente os relativistas, ateístas, estão no campo da esquerda. Não existe Deus, não sei o quê. Todos eles estão perdidos. Todos eles estão debaixo da ira de Deus. Todos eles serão julgados pelos padrões de Deus. Então nós precisamos olhar com muita seriedade para ver se nós não estamos enquadrados em alguma dessas categorias. E muitos de nós somos assim. Queremos viver uma vida onde todos vivam pela lei, quando nós mesmos não conseguimos viver pela lei. Em outras palavras, nós somos o quê? Somos o quê? Hipócritas. Então surge a pergunta de $1 milhão. Se Deus é o juiz que vai julgar tanto o relativista como o hipócrita moralista, qual é a esperança que eu e você temos? Qual é a esperança que eu e você temos?
Eu sinto muito se você veio aqui na igreja para receber uma palavra de encorajamento e você acabou com essa bomba, né? Ah, o pastor disse que eu não sou salvo. Eu não disse que você é salvo, que você não é salvo. Eu estou chamando você para reflexão. O que Paulo disse para a igreja de 1 Coríntios? Sonda o teu coração, para ver se tu estás aonde? Na fé. Sonda o teu coração. Olha a tua vida. Existe progresso do agir de Deus? Você tem crescido em santificação? Você tem amado a Deus cada vez mais? Você tem buscado a Deus e você tem entesourado Deus no seu coração? Quais são as prioridades da tua vida? Quais são os ídolos que você precisa destruir? Qual é o pecado que você precisa matar? Porque senão ele vai te matar. E se você detesta, né, na força da carne, não, eu vou conseguir, né? Ah, pastor, eu não vou pecar. Não, pastor, eu não vou mais ver pornografia, eu consigo, né? Poxa, não sei o quê, vou lá ver negócio de red pill, não sei o quê. Aí quando vai ver, ele vai conseguir? Não vai conseguir. Vai se frustrar, vai abandonar a fé. O pecado vai matar ele, se ele não matar o pecado dele antes. Qual a esperança que nós temos? Porque a gente diz que o ateu não tem esperança porque ele nega a Deus. Mas e quem é hipócrita? Tem esperança? Quem é hipócrita tem esperança, gente? Quem eram os maiores inimigos de Jesus? Eram os ateus? Nem tinha ateu naquela época. Todo mundo era panteísta ou monoteísta. Naquela época, os inimigos de Jesus eram os religiosos. Os inimigos mais fugazes de Jesus eram os religiosos. Por quê? Porque Jesus, eles tinham uma aparência de piedade, né, externa. Ah, olha como eu oro, não sei o quê. Olha, eu sou muito crente, fatal. E aí, quando chegava na hora, Jesus chegou lá e expôs o caráter impuro deles. E como é que Jesus faz isso hoje? Quando nós nos olhamos na palavra de Deus, você se sente bem? Eu não me sinto bem. Eu me sinto mal. Né? Ainda mais quando Jesus veio. Porque Jesus não veio para abolir a lei. Ele veio cumprir a lei como ela jamais foi cumprida. E ele aumentou o nível, porque ele diz assim, olha, Moisés dizia que se tu dormisse como sei quem, tu tinha que morrer. Eu sou maior que Moisés. E eu digo que se você pelo menos pensar, você já está adulterando. E tu vai para o inferno. Porque de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros. Então Jesus não veio para abolir a lei. Jesus veio cumprir a lei como ela jamais foi cumprida. E ele colocou a barra, ele colocou o padrão ainda mais alto. Nós temos esperança, irmãos? Sim, nós temos esperança. Como é que nós podemos ter esperança então? Versículo 28. Versículo 28 e 29. Pois ser judeu, exteriormente, ou ser circuncidado, não torna ninguém judeu de fato. Ou seja, você tem uma marca, você tem um título. Você dizer que não te faz de fato. Judeu verdadeiro é aquele que é dentro de si, no íntimo. E a circuncisão verdadeira é a circuncisão do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não a aprovação das pessoas. Ou seja, quem tem que te aprovar é Deus. Não é teus pares, é Deus. Então, olha o que diz o versículo 29. Judeu verdadeiro é aquele que é no íntimo. E a circuncisão verdadeira é aonde, gente? No coração. Em outras palavras, o problema dos ateus relativistas, vamos lá usar uma terminologia política, o problema dos esquerdistas relativistas, e eu já vou falar mal dos direitistas também, tá? Porque todos vocês estão perdidos sem Jesus, todos vocês. Então, o problema dos esquerdistas, relativistas, ateístas, não é um problema intelectual. Você conhece alguém de esquerda que seja um PhD, um cara muito estudado? Aqui no Brasil nem tanto, né? Porque diploma, aqui na nossa nação, muitas vezes não quer dizer nada. Nos Estados Unidos, na Europa, nesses grandes centros acadêmicos, por exemplo, a melhor universidade do Brasil é a USP. Está lá em 80º não sei quanto. As 10 melhores é Estados Unidos e China. Então, são mentes brilhantes, produziram produção científica, escreve artigo, escreve livro, produz tese de doutorado, Nobels. Mentes brilhantes. São mentes brilhantes, mas mesmo assim, ignoram a Jesus, rejeitam a Jesus. O problema deles é intelectual? Não, gente. O
problema deles é o coração deles. Não é um problema de intelectualidade, é um problema de cegueira espiritual. O coração do ateu, não é que ele não sabe que Deus existe, ele sabe. Mas o coração dele não se submete à vontade de Deus. É um problema do coração. Todo problema vem do coração. Eu cansei já de falar isso aqui. Além disso, o direitista, moralista, que diz que defende a família tradicional, mas assiste pornô em casa, o problema dele, o problema do hipócrita, do moralista, não é um problema intelectual também. Ele sabe que aquilo que ele está fazendo nas escondidas é errado, ele sabe disso. O problema dele é que o coração dele não consegue obedecer. Então sempre é um problema do coração, né? Então como é que nós podemos ter esperança? Se o problema é um coração sujo, se o problema é um coração pecaminoso, se o problema é um coração idólatra, como é que nós resolvemos o nosso problema? Com um novo coração. Aleluia. É um novo coração. Um novo coração. E como é que nós conseguimos um novo coração? No Antigo Testamento, meus irmãos, o que era a circuncisão? Se eu perguntar para você, me diz aí o que é a circuncisão. Pois eu vou te explicar agora o que é a circuncisão. A circuncisão era uma ordem da lei de Deus. Deus ordenava que os seus filhos tivessem um sinal físico, os homens. Deus ordenava que os homens do povo de Israel tivessem um sinal físico, significando que aquele homem e a família dele estavam em um relacionamento verdadeiro com Deus. Era um sinal físico. O que é a circuncisão? É você tirar a carne do prepúcio do pinto do homem. Isso é a circuncisão. Em uma época que não tinha anestesia, em uma época que não tinha rifocina, né? Imagina só. Mas havia um problema, gente. Muitas pessoas eram circuncidadas na carne, ou seja, elas tinham feito essa cirurgia que simbolizava que eles pertenciam a Deus, e em tese, se eles têm a marca de Deus, eles deveriam viver uma vida reta, certo? É ou não é verdade? Mas na prática, eles viviam como demônios. Eles tinham a marca de Deus no corpo, mas viviam como demônios. Eles obedeciam à lei de Deus, mas viviam como demônios. E é isso que acontece, meus irmãos, quando nós tentamos agradar a Deus pelas nossas próprias forças. Nós nos tornamos hipócritas. Nós temos a marca do evangelicalismo na nossa vida, mas nós vivemos uma vida completamente... É por isso que lá em Fortaleza, o Wesley Safadão se batiza lá, foi para o Rio Jordão lá com o pastor não sei quem, e todo mundo está... Ninguém fala nada, né? É isso. Pois é. Esse é o nosso problema. Como é que nós resolvemos isso? Se o problema está num coração sujo, idólatra, imoral, adúltero, assassino, porque o pessoal diz assim, eu nunca matei ninguém. Ah, sério? Tu nunca matou ninguém? Nunca teve raiva da tua mãe? Nunca teve raiva do teu pai? Nunca teve raiva do teu irmão? Como é que tu diz que tu nunca matou ninguém? Se Jesus disse que ele veio para cumprir a lei, como ela nunca havia sido cumprida, e quem odiar o seu próximo, comete assassinato contra ele. Ah, então você não é assassino, né? Pois é. Como é que nós resolvemos isso? Com um novo coração. Não tentando viver a vida cristã, não tentando viver uma vida que agrada a Deus nas nossas próprias forças, porque nós iremos nos frustrar. E para que nós entendamos isso, eu já falei o que era a circuncisão. Agora eu vou falar para você para que a circuncisão era usada. Para que a circuncisão era usada? Ele fala nesse texto várias vezes sobre circuncisão, circuncidar o coração, circuncidar a carne no prepúcio. Ele fala várias vezes sobre esse termo circuncisão. Nós precisamos entender para que a circuncisão era usada. A circuncisão, queridos, era um símbolo da punição para aqueles que quebrassem a aliança. Em Gênesis capítulo 15, quando Deus faz uma aliança com Abraão, Abraão corta vários animais ao meio, e ele coloca um lado do animal para cá e outro lado do animal para cá. Quando Deus se revela para Abraão, o que ele faz? Ele faz o seu juramento passando pelo meio daqueles animais partidos. Amém? Vocês entenderam? No mundo antigo, não existia contrato.
No mundo antigo, as pessoas firmavam um compromisso contratual partindo um animal e passando pelo meio do animal, quando você tomava o seu juramento e você dizia assim: eu prometo que eu vou cumprir a minha parte naquilo que foi acordado. Em outras palavras, quando Abraão passava por aquele meio daquele animal cortado, ele estava dizendo o seguinte: se eu não fizer tudo o que eu prometi, que eu seja cortado em pedaços. É isso que significa. Em outras palavras, quando você passava pelo meio daquele animal cortado, quando você estava tomando um voto, você estava encenando aquilo que aconteceria com você. Vamos lá, de novo. Quando você passasse por aquele animal cortado, você estava encenando aquilo que aconteceria com você se você quebrasse o voto e a aliança. É exatamente por isso que a circuncisão, o ato de cortar o prepúcio do homem, era um ato sangrento, incômodo. Naquela época não existia essas facilidades que tem hoje, não tinha anestesista. Eu fiz essa cirurgia depois de grande, o pastor Rick. É muito incômodo. Imagina naquela época que não tinha nada disso, era sangrento, incomodava. O pós-operatório era uma desgraça. Em outras palavras, quem quiser agradar a Deus na força do braço e pisar na bola uma vez sequer, será cortado das bênçãos de Deus, será cortado da presença de Deus, e como resultado disso, receberá o julgamento divino. Esse é o significado da circuncisão. Paulo, em Colossenses capítulo 2, ele nos dá a solução. Você está pronto para a solução que Jesus te dá nessa noite? Aleluia! Você está pronto para a solução que Jesus te dá? Então vamos ler juntos. Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12. Em Cristo vocês foram circuncidados. Não por uma operação física, mas sim por uma operação espiritual, no qual foi removido o domínio da sua natureza pecaminosa. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo, e com Ele vocês foram ressuscitados para uma nova vida por meio da fé no grande poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Aleluia! É assim que você resolve tanto o problema do relativista, que diz que não existe certo e errado, ou que diz que existe certo e errado, mas não tem como provar, como do moralista, do hipócrita, que diz que quer todo mundo obedecendo a lei de Deus, quando ele mesmo não obedece a lei de Deus. Nós resolvemos isso com um novo coração, não com uma circuncisão da carne, do prepúcio, mas com uma circuncisão do coração, dizendo o seguinte: olha Deus, tu fazes uma obra no meu coração, e assim eu vou viver uma vida que te agrada. E é isso que nós precisamos. É assim que a nossa fé vai mudar a cidade. Não querendo viver uma vida na força da carne, porque nós não iremos conseguir. Eu imploro com você nessa noite: volte para Jesus, se comprometa com Jesus. Você não está cansado não? Busque Jesus de todo o coração, se submeta a sua palavra. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para refletir e praticar. Para refletir e praticar. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, ele estava sendo circuncidado. Pastor, o que o senhor está dizendo? O que isso quer dizer? Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, ele estava sendo circuncidado. Sabe por quê? Quando Jesus morreu na cruz, foi sangrento. Existia uma espada, existia uma lança que cortou a carne dele. E naquele momento, aquela espada simbolizava que ele estava sendo separado das bênçãos de Deus. Assim como a carne do prepúcio era separada do corpo do homem. E era sangrento e era incômodo. Jesus, na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, ele estava sendo cortado das bênçãos de Deus. Foi sangrento, foi incômodo, foi um espetáculo de horrores. Ele tomou o meu e o seu lugar. E sabe o que ele disse? Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Quando ele disse isso, ele estava cumprindo a lei de Deus. Porque em toda a sua vida, a única coisa que Jesus fez foi cumprir a lei de Deus. Jesus jamais quebrou a lei de Deus. A única coisa que Jesus conheceu em toda a sua vida foi a obediência. Jesus amava o seu Pai.
Ele e o pai eram um. O pai tinha prazer no filho, o filho tinha prazer no pai. Mesmo assim, ele foi condenado. Mesmo cumprindo a lei, ele foi condenado. No meu e no seu lugar, para que nós, aqueles que quebraram a lei, fôssemos poupados. Esse é o Evangelho. E o que isso significa na prática? Se Jesus estava sendo circuncidado na cruz do Calvário, no nosso lugar, sabe o que isso significa? Que em Cristo, pode passar. Em Cristo, nós fomos circuncidados. O que era a circuncisão? Era o sinal de que nós pertencíamos ao povo de Deus. É ou não é verdade? Em outras palavras, nós estamos circuncidados em Cristo. O que isso quer dizer? Você e eu já superamos o dia do julgamento. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida agora faz parte de nós. Agora, não é impossível nós cumprirmos a lei de Deus. Pelo contrário, é possível. Mas não na força da carne, na força do Espírito Santo. Nós fomos circuncidados em Cristo. Nós já superamos o dia do julgamento. Se você nessa noite chegar para Deus e disser assim: Deus, me aceite, não pelo que eu faço, me aceite pelo que Jesus fez, então para você nunca mais haverá julgamento. Apocalipse nos diz que lá no trono do céu existe um trono, e esse trono não está vazio, pelo contrário, esse trono está ocupado. Quem está no centro do trono? Quem está sentado no trono? Um cordeiro que foi morto. Jesus é o juiz que foi julgado. E quem estiver nele já passou da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Já passou da escuridão para a luz. Já passou para o reino das trevas, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Aleluia. Jesus é o juiz que foi julgado. E quem estiver nele já superou o dia do seu julgamento. E por último, preste atenção nisso. Somente através de Jesus nós somos libertos, tanto de olhar para fora e dizer assim: não existe certo e errado, não existe o caminho de Deus. Que é a lei de Deus? Quem é Deus para dizer que eu devo obedecer a sua? Nós somos libertos disso, porque se nós formos nessa linha, nós estamos condenados, arruinados. Não pense que não pense que existe outra solução para você. Não pense, não se engane. Não se engane. Então nós somos libertos desse relativismo, mas também nós somos libertos da hipocrisia. Nós somos libertos do relativismo, por quê? Porque a lei de Deus é tão importante, agradar a Deus é tão importante que Jesus teve que vir morrer. Ou seja, a morte de Jesus foi uma coisa horrenda. Jesus não merecia morrer. E mesmo assim ele morreu. Por quê? Porque a lei de Deus importa. Agradar a Deus importa. Viver uma vida que agrada a Deus importa. Por isso que Jesus teve que vir morrer em nosso lugar. Mas também Jesus nos livra do olhar hipócrita e de tentar viver a vontade de Deus na nossa própria força de vontade. Porque nós não vivemos para cumprir a lei. Nós vivemos para agradar a Deus, por amor e gratidão pelo que Ele fez por nós. Nós precisamos parar com essa mentalidade romanista, muitas vezes, de que existe um anjo lá no céu, anotando e riscando o nosso nome do livro da vida. Isso não é relacionamento com Deus. Isso é um relacionamento de medo. Isso é um relacionamento que os povos antigos tinham com os deuses pagãos. Meu Deus, se eu não oferecer a oferenda que Ele está me pedindo, a colheita não vai vir boa, nós não teremos vitórias nas batalhas, o nosso barco vai naufragar. A nossa relação com Deus deve ser uma relação de amor e gratidão. Você não peca contra Deus, porque você o ama. Por que você não trai a sua esposa? Por que você não trai o seu marido? Além de que os adúlteros vão para o inferno. Né? Por que você não trai a sua esposa? Qual é a motivação correta para você trair, para você não trair alguém? É medo? Vou me descobrir, né? Vão me dar um expose no Instagram, não sei o quê. Não, você ama aquela pessoa.
Você a respeita, você a honra. A sua vida ficou 1.000.000 de vezes melhor depois que a tua esposa entrou na tua vida, depois que teu marido entrou na tua vida. É assim o nosso relacionamento com Deus. Sabe por quê? Você que é crente, você é a noiva dele. Amém? Você vive para agradá-lo. Você não o ofende porque ele é belo. Ele satisfaz a tua alma, que nenhum pecado pode satisfazer. Aleluia. Aleluia. Quantos querem renovar o compromisso com o Senhor nessa noite?